Em nosso estudo de hoje, é a lição 57 do livro Seara dos Médiuns, tem por título Futuro. Se pesquisas praticamente o futuro, contempla a faixa de terra que o abandono confiou à secura. Se não lhe estende braços amigos, pode perfeitamente vaticinar-lhe o amanhã, porque o amanhã, para todo solo relegado ao desleixo, será sempre desolação. Mas se lhe busca a água viva no próprio seio, removendo areia e detrito, ninguém consegue prever a excelência do oásis que se erguerá do deserto. Em verdade, toda a gente avalia com segurança o futuro do mal quando o mal é conservado. Entretanto, pessoa alguma poderá predizer toda a glória do bem quando o bem aparece. Transplantemos a imagem para o campo da vida. Se cultivas a intolerância, não precisas perguntar quanto à colheita de aversões que obterás fatalmente. Se estimas o abuso, não precisas recorrer aos decifradores da sorte para conhecer o desequilíbrio a que te projetas. Se foges ao dever que te cabe, não precisas inquirir adivinhadores para saber quanto doem as consequências da deserção. Se contrais uma dívida, não precisas ouvir revelações de outro mundo para reconhecer a obrigação de pagar. É possível tenhas contigo largo acervo de problemas trazidos do passado, no que se refere a moléstias e tentações, compromissos e provas, entre dificuldades da vida e lutas da parentela, porque aquilo que agora representa aquilo que tem sido justamente até hoje. Não te percas, porém, a formular consultas quanto ao que pode haver nas telas do porvir, porquanto se quiseres renovar-te no bem, alimentando o bem, todo o mal que te aflige será bem amanhã. Vamos procurar aqui analisar a mensagem do Emmanuel. O Emmanuel, ele no início, ele vem falando que a gente, por mais que a gente pense no futuro, a palavra que vem à nossa mente é a palavra que os espíritos nos ensinam no livro dos espíritos, na codificação, né? Perfeição, progresso. Mas progresso como? Né? Progresso como? Quando a gente pega um relógio, por exemplo, relógio de pulso, a gente começa a observar que tem ali uma inteligência para construir aquele relógio, tem que ter uma carga magnética certinha em cada ponteiro para que ele obedeça os segundos com precisão, porque se tiver qualquer imprecisão, em muito breve tempo o relógio vai atrasar ou vai adiantar e não vai cumprir a sua função. Porém, a gente quando olha para um relógio, compra um relógio, a gente tem a certeza, foi um homem que construiu. Quando a gente olha um planeta ao redor de uma estrela, na órbita de uma estrela, ali a gente tem a certeza absoluta de que não foi um homem, nós aqui, que construímos e que mantemos aquela harmonia. Mas aí os espíritos vêm dizer para a gente, ó, ali são espíritos que mantêm aquela harmonia também. Ainda não é a figura paterna, a figura de Deus, né? E tem várias outras atividades aí no meio do caminho que ainda são desempenhadas por espíritos, e quando eles falam para a gente assim, ó, nós vamos chegar à perfeição, nós vamos passar por tudo isso. Então quando a gente olha para o futuro, a gente tem uma dificuldade, né, dentro do estágio que a gente se encontra, de visualizar, de ver o que vem pela frente. Agora, isso está falando com relação ao lado bom, né, ao lado do bem, ao lado do progresso. Agora, quanto ao lado do mal, esse o Emmanuel deixa bem claro para a gente. A gente sabe muito bem, assim, todo mundo aqui na Terra acaba sabendo. Se cultivas a intolerância, não precisa perguntar contra a colheita de aversões que obterá fatalmente. Se é intolerante com todo mundo, vai receber intolerância de um monte de gente. Ele dá uns exemplos para a gente, né? Se estimas o abuso, ó, não precisa dizer o desequilíbrio que você está projetando para você mesmo, né? E desequilíbrios que prendem a gente na matéria, no corpo físico. Se a gente está fugindo do dever, a gente vai ver as consequências da nossa deserção. Se a gente contrai uma dívida, a gente vai ter a obrigação de pagar e, enquanto não paga, vai gerando juros em cima de juros, enfim. Ele pega 4 exemplos, mas que a gente poderia acrescentar aqui vários, né, gente? A gente tem muitas coisas que acontecem na nossa vida hoje que a gente até sabe, ó, o caminho é tentador, dá vontade de tomar esse caminho aqui.
mas a gente sabe muito bem quais são as consequências dele, e muitas das vezes a nossa consciência, que ela é meio embotada para que a gente não faça essa análise de maneira tão profunda e acabe caindo aí num resvaladeiro, aí, entrar num abismo aí por conta desses problemas aí de tomar caminho errado, né? E caminhos que daqui a pouco vão te fazer ter que reparar o mal que fez e voltar tudo de novo, para começar tudo de novo. Agora, quando Emmanuel vai falar para a gente sobre o futuro, ele fala assim de uma maneira muito interessante. Ele fala assim: é possível que tenhas contigo largo acervo de problema trazido do passado, no que se refere às moléstias, tentações, compromisso e prova, tudo bem. Agora, quando a gente fala das telas do porvir, né, ele fala assim, um parágrafo aqui, ele fala que pessoa alguma pode considerar predizer toda a glória do bem quando o bem aparece. Então, o que os espíritos ficam o tempo todo aconselhando a gente? A gente sabe que aqui no mundo de expiações e provas a gente tem livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio até proporciona para a gente, se a gente quiser, você viver todas as possibilidades de sofrimento que você quiser. E depois vem aquela sentença do Cristo: quer viver isso? Precisa viver isso ainda para aprender? Então viva. Mas quando doer demais, porque vai doer qualquer hora, vai doer. Aí lembra: vem a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Essa é que é a ideia. Mas a gente está aqui numa fase de aprendizado ainda, então a gente quer experimentar as coisas e principalmente a gente fica o tempo todo sendo influenciado pela imprensa, pela mídia, pelas redes sociais. E as redes sociais raramente estão estimulando a gente a buscar os valores do espírito. O que seriam esses valores do espírito? Aprender a perdoar, aprender a se disciplinar, aprender a fugir desses vícios que escravizam. Não, mas aqui o tempo todo a gente vai ver estímulo ao prazer da matéria, às várias formas de prazer que existem. E o que a gente fica nesse meio termo, e agora? O que a gente faz? Segue a grande maioria, lembrando que a porta da perdição é larga, a da salvação é estreita, aquela ideia de um funil, aquela ideia de um concurso público com pouquíssimas vagas, que a gente tem que se esforçar para poder chegar na porta da salvação realmente, ou a gente cede e vive como a maioria das pessoas vivem aqui na Terra e continua carimbando o nosso passaporte para estar de volta aqui de novo e não progredir nunca, pelo menos através da boa vontade, porque a gente sabe que a gente escolhe, né? Chegar à perfeição, todo mundo vai chegar. A gente pode chegar pelo amor, pode chegar pela dor. Mas chega uma hora também que a própria providência divina fala: tá bom, esgotou agora nesse momento o sofrimento, vamos agora tomar o caminho correto. E impõe a gente, de maneira mais dura, o caminho correto para a gente aprender, e vai ter dor mesmo na hora que a gente tiver que aprender. Principalmente a gente vendo a dor que a gente proporcionou ao próximo, o sofrimento que a gente proporcionou ao próximo e as maneiras de reparação, isso vai trazer problema. Agora, quando a gente consegue deixar isso de lado, a gente não consegue desconfiar ainda do que seja a gente entrar em sintonia com esses espíritos. Quando a gente ouve assim um espírito falar para a gente assim, na verdade a sintonia, a vibração do Cristo, ela sempre esteve ali. A gente que na verdade não tinha conseguido chegar nela ainda, mas quando a gente chega, ela sempre existiu, eu consegui pegar minha vibração, minha sintonia, eu cheguei nele. Sempre existiu. Eles falam de espíritos que inclusive já perderam até a forma humana, já viraram luz mesmo. E depois que vira luz, ainda tem muita coisa pela frente. Tem relatos que eles trazem para a gente de coisas que, como a gente não tem condição de compreender agora, eles evitam trazer essas informações e se limitam a dizer para a gente o seguinte: no mundo que a gente vive, o aprendizado maior é amar ao próximo como a si mesmo. Procurem fazer isso agora, e quanto mais amor a gente trouxer para dentro da gente, mais as portas do conhecimento, as portas do trabalho, elas estarão sendo abertas aos poucos para a gente. Por isso que Paulo de Tarso dizia, né, que a gente vê em parte, mas vai chegar o dia que a gente vai ver por inteiro, vai ver face a face. A gente só vai conseguir ver face a face o dia que a gente deixar realmente que o amor tome conta totalmente de nós. Esse é o futuro de todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Te agradece, Emmanuel, pela reflexão.